Então, vamos lá, eu vou mostrar alguns detalhes para vocês dela, tá vendo? Essa parte aqui é a maior. Assim que você entra aqui em casa, é a primeira parte que você vê. Então, aqui eu fiz de maneira que a geladeira entrasse embutida. Aqui, eu confesso que esse buraco aqui, ele tem me dado uma agonia. Pode ser que futuramente eu compre uma lava-louça e coloque aqui. Mas eu não sei também se vai fazer muito sentido em tê-la aqui na parte de cima, né? Geralmente a gente sempre vê nessa parte aqui de baixo, mas enfim. E aí tem essa parte aqui que ainda não está concluída. Vai entrar uma divisão aqui e as portas dela. Daí tem essas partes de cima. Aqui é minha despensa. Depois eu posso gravar um vídeo específico mostrando como eu organizei tudo por dentro. Aí aqui, ó, vem minha bancada, que eu quis também uma bancada. A minha cozinha é muito grande, então assim, deu pra trabalhar bastante em questão tanto de móveis quanto de bancada, né? Então eu gosto bastante dessa parte. Aqui é a área seca, aquela ali é a área molhada. Eu confundi, né? Aqui é a área seca e aqui é a molhada. Então, quando eu preciso usar a minha airfry, geralmente eu uso aqui, tá vendo? Tem 3 tomadas. Airfry, liquidificador, meus eletrodomésticos eu sempre uso aqui. Aí eu fiz essa pia aqui que eu achava assim muito maravilhoso. 2 pias, sempre tive vontade, desde quando eu era criança. E aqui eu acabo tendo espaço, né, para conseguir fazer. Esse janelão que eu amo também. Aqui vem o meu filtro, o meu fogão, que é algo também que eu pretendo futuramente, sem nenhuma previsão, mas eu pretendo mudar, colocar aqueles por indução. Aqui tem essa bancada que às vezes a gente consegue comer alguma coisa, às vezes a gente está recebendo um amigo, então enquanto a gente está ali cozinhando, fazendo alguma coisa, os amigos estão aqui sentados. Tem essa televisão que só fica aqui de enfeite, a gente não usa para absolutamente nada. Daí nós fizemos essa ilha, eu acho que é o nome que dá, também fica bem legal. E essa última parte aqui, que foi a última parte, enfim, da cozinha a ser concluída, que eu queria, sempre tive o desejo também de ter uma cristaleira. E finalmente eu consegui, né, realizar esse sonho. Como vocês podem ver, ela ainda não está 100% concluída. Vai vir a porta e aqui vai entrar uma porta de vidro. Vai vir com acabamento, né? Na verdade, a gente ainda estamos analisando como é que será essa porta, mas ela não ficará assim exposta. Vai ficar fechadinha também. Aí aqui eu fiz um cantinho do café. Essa parte aqui também é uma gaveta, só que não está instalado, mas é um gavetão que vai ficar aqui, né, para ficar mais fácil as coisas pro cantinho do café específico. E aí eu coloquei minha cafeteira, gente, que eu estava um tempão sem usar, ainda não consigo usar, porque nós vamos colocar uma tomada aqui de embutir. E aí ela vai ficar assim mesmo, nesse cantinho quietinha. E aí eu só vir aqui, fazer meu cafezinho. Delícia. Aí eu fiz esse fundo, né? É um painel da cor das tampas, né? Cinza. Para não ficar ali no piso normal. Então eu quis fazer essa parte aqui só para ser um detalhe. Então, agora vamos conversar o porquê que nós decidimos fazer dessa maneira. Eu estou com uma colinha aqui nesse outro telefone, só para eu não esquecer e não perder a linha de raciocínio e conseguir responder o máximo de perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, tudo bem? Então, uma das perguntas foi por que nós decidimos planejar. Como vocês podem ver, a minha cozinha ela é uma cozinha muito grande e fazer os móveis planejados sempre foi um desejo, né? Tanto meu quanto do meu marido. Mas eu acho que para nós mulheres isso tem um peso maior, né? De trazer a nossa cara, enfim, fazer do nosso jeito. E a gente sempre postergou, porque os orçamentos. Gente, eu já recebi orçamento aqui para fazer essa cozinha
numa média assim de 13 mil, 10 mil. Eu acho que o mais em conta que nós conseguimos aqui nessa cozinha foi 6 mil reais. Então, assim, naquele momento, lá atrás, sempre foi algo assim completamente fora da nossa realidade. Então, a gente sempre acabou adiando, né? Postergando esse nosso sonho, esse desejo de ter uma cozinha planejada. E aí, de pouco a pouco, a gente foi mexendo, a gente mexeu no piso, trocou o piso das paredes, né, do chão, os revestimentos, e de pouco a pouco nós fomos mudando. Só que os móveis, eles eram algo assim que eu tinha muito desejo realmente de fazer. E aí o meu marido, pra quem me segue lá no Instagram, sabe que ele é assim muito esforçado, muito dedicado e tudo que ele pega para fazer, ele faz assim com excelência. E ele é um cara curioso. Então a curiosidade dele faz com que ele vá atrás, tente entender como é que funciona. Aqui na minha sala nós temos rebaixamento de gesso. No meu quarto, depois, se vocês quiserem, eu posso gravar. Eu fiz o meu closet todo de drywall. Ele que fez, nós fizemos, na verdade, juntos, no período da pandemia. Enfim, então assim, tudo por ele ser um cara muito curioso. E eu sempre trabalho isso lá, sempre mostro para vocês que nada é impossível. Assim, quero deixar claro também que eu não tenho nada assim contra o trabalho das pessoas. Acho que as pessoas têm que, de fato, cobrar aquilo que é o trabalho delas. Elas se esforçam, elas estudam. Então, eu não estou aqui para menosprezar nenhuma profissão, ok? Mas eu quero mostrar para vocês também que é possível quando se tem, né, dedicação, tem vontade, que nós mesmos podemos executar. Não é fácil, não é uma coisa assim facílima, mas também não é uma coisa dificílima, né? Basta a gente querer se dedicar, se empenhar, que as coisas se alinham. E aí, ele começou a ver vários vídeos aqui no YouTube de como fazer o planejado. E ele ficou ali durante muito tempo estudando, vendo se era possível, tirando as medidas, aí fazia e refazia. E isso passou, assim, eu acho que uns 8 meses, ele tentando entender como é que funcionava. Aqui onde eu moro especificamente, existem várias lojas de madeireiras. E aí ele fez a medida total. Isso aí eu não consigo explicar para vocês com tanta propriedade, porque isso foi uma coisa que ele mesmo fez. Mas eu sei que ele viu diversos vídeos aqui, tem passo a passo de como fazer. E ele foi consumindo aquilo ali loucamente e conseguiu. E aí ele falou, vamos lá, vamos tentar. Fizemos um orçamento. E aí, como que funciona essas lojas de madeireiras aqui? Elas são lojas que vendem até para próprios marceneiros. Só que o marceneiro, ele faz todo esse trabalho de estudar, de ver as medidas, o que vai caber. Então, assim, tem centímetros, milímetros, essas contas que é onde o marceneiro tem um trabalho muito maior e é onde ele vai, né, precisar ali sentar, fazer cálculos mesmo para tudo bater certinho, porque uma medida errada mexe completamente em toda a estrutura do móvel. E aí o meu marido ficou ali durante muito tempo fazendo e refazia, e no final ele falou, bom, eu acho que agora eu tenho um esboço, que foi essa primeira parte, que é assim que a gente entra, consegue ver que é onde está minha geladeira, o meu forno. E ele pegou e fez, e nós levamos essas medidas, porque nessas empresas eles não fazem isso pra gente. Lá vende uma chapa grande, tem todas as cores, tem monstruários, só que a chapa branca, ela sempre é mais em conta. Então eu falei assim, vamos fazer a estrutura do armário toda branca e aí a gente coloca só a porta, que vai gastar muito menos do que fazer todo o móvel de uma cor planejada. Então a base do branco, a chapa branca, ela é mais em conta. E aí nós fomos lá, fizemos primeiro toda a estrutura do armário para depois ele fazer a medida das portas. Então são coisas que se você contratar um profissional, o profissional ele já vai te entregar isso pronto. E nós não, nós estávamos
aprendendo ali naquele processo. E aí ele fez todas as medidas, nós levamos lá, foi muito rápido. Depois que a gente fez o pagamento, eu acho que 3 dias, 4 dias depois, eles entregaram aqui. Enfim, nessa primeira parte, nós gastamos só no esboço uma média de uns R$ 1.500, né? Só para fazer a estrutura, sem as portas. E aí a gente tem que colocar dentro desse orçamento os parafusos, tudo isso, né, entra ali. Depois eu tive que comprar os puxadores. Então, assim, são gastos que a gente precisa também pontuar, mas não chegou nem um terço do orçamento mais barato que eu fiz quando mandei planejar. Então, né, respondendo, acredito que agora eu já respondi o porquê que nós fizemos dessa forma. Era a forma que estava mais acessível financeiramente e, é claro, demandou muito mais trabalho porque a gente precisou sentar, precisamos estudar, precisamos elaborar. Precisamos não, né? Ele precisou fazer. Eu só fiquei ali como coadjuvante, falando como eu queria os móveis. E aí ele, dentro daquilo ali, do que eu tinha de desejo, ele foi pesquisando, maratonando vídeos aqui no YouTube que o ajudaram a conseguir finalizar isso. Agora, vamos responder o porquê, o que eu achei. Gente, agora com ela pronta, eu achei maravilhoso. Sensacional, por quê? Eu consegui chegar no resultado que eu queria, com custo e benefício ok, deu um pouco mais de trabalho, porque essa primeira parte aqui, quando nós compramos, nós não mandamos fitar. O que é o fitar? Fitar é esse acabamento aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, que aqui tá cinza. Então a madeira ela vem dessa forma aqui, tá vendo? Então a gente precisou fitar, que é uma fita na cor da madeira, no caso aqui branco ou cinza, e aí a gente vem fitando, mas também não é assim nada absurdo, não é nada assim que não consiga fazer. É super, super acessível, super fácil. Eu mesma fitei a maior parte desses maiores aqui com ele. E quando nós fizemos as portas, aí lá na própria loja, eles fazem esse serviço de fitagem. Só que isso também tem um custo, tá? Então, dá mais trabalho na hora de você elaborar, porque você tem que ver qual é a parte que vai ser fitada para mandar já vir fitado. Então, isso os marceneiros geralmente não fazem. Nessas lojas também, eu consegui cortar as madeiras nos tamanhos que eu queria específico. Então, na maior parte, os marceneiros, eles não fazem dessa forma. Eles vão lá, compram aquela chapa grandona e eles fazem o corte. Então, por isso que o serviço encarece. Lá não, lá eu já levo as medidas certinhas de cada porta, de cada prateleira. E as madeiras, quando vêm para mim, já vêm cortadas para cada parte do armário. O fitado, aí fica opcional, se você quer fazer em casa ou não. Como a gente usa aquela cola que tem um cheiro assim bem forte, assim, tem gente que prefere já mandar fitar. Só que mandar fitar encarece bastante o orçamento. Sendo que, se você for parar para pensar em pedir para um profissional fazer, então às vezes não vai ficar tão caro, porque você fitando, fazendo tudo lá, ainda assim vai sair mais barato do que você pedir para um marceneiro fazer esse serviço. Você compra uma chapa, você paga pela chapa. E aí, aquela chapa ali, você vai usar metade dela nas medidas que você tem. Vai existir aquela sobra que vem para você. Então, eu tenho uma sobra quase do tamanho dessa parte aqui desse quadrado, que vai dar para eu fazer aquelas 2 portinhas ali. E aí, em relação a custos, né? Ela já está quase finalizada. Vai ficar faltando só esse tampo, mas como eu disse, né? Nós já temos a sobra que vai dar para fazer a tampa dessa gaveta, mais as 2 portas ali. E aquilo ali não, na verdade, aquela porta ali, eu não tenho a madeira para fazer. E o meu marido ainda tá vendo, tá
tá estudando ali como é que faz, porque como eu quero a porta de vidro, então vai dar um pouquinho mais de trabalho. Não é nada assim muito trabalhoso, nós já vimos alguns vídeos, mas eu vou precisar de uma chapa. Por que eu vou precisar de uma chapa? Por conta do comprimento. Eu acho que esses móveis eles têm 2,45 m, 2,30 m, alguma coisa assim de altura. Então, hoje o que eu tenho de sobra tá picotado. E aí não dá para fazer aquela parte ali. Então, se eu colocar na ponta do lápis, eu não vou saber responder com certeza. Até porque essa última parte aqui que eu comprei, eu mandei fazer junto com os móveis do quarto da minha filha, que eu também gravei e vou soltar aqui no canal para vocês verem como é que ficou. Então foi um valor total. Eu sei que a minha última compra de MDF com os móveis do quarto da minha filha totalizou aí R$ 2.800. Só do MDF, não, do MDF branco e desse MDF cinza, com os cortes. Só não fitado, porque nós fizemos esse serviço de fitar, tá? Para fitar, eu acho que encarecia o orçamento mais 600 ou 700 reais. Mas, enfim, eu até falei pro meu marido que como a gente ainda tem que comprar um pouquinho que faltou pro quarto dela, para fazer a parte do painel da TV, eu já vou fazer fitado. Por quê? Quando vem, já vem só pra gente montar. Então, dá muito menos trabalho. Então, se eu colocar essa primeira parte aqui, né, que foi que nós fizemos, se eu não me engano, com a porta, eu acho que a gente gastou uma média de uns 2.000, vamos botar assim, 2.000 mesmo, cravadinho. Tanto a porta, porque a placa do cinza, só a placa do cinza, eu acho que estava numa média de uns 500 reais, 490. Mais uma placa só deu pra gente fazer todas as portas. Aí o que ficou, como eu queria fazer esse lado aqui, eu falei, não, deixa que quando eu mandar fazer o outro, eu acrescento essas medidas. E aí eu consegui realmente finalizar, que são aquelas partes ali que eu mostrei pra vocês. Então, no todo, né, sem enrolação, no todo, eu não passei de R$ 4.000 para fazer essa cozinha. E aí, galera, mesmo tendo o trabalho de montar, algumas madeiras a gente precisou fitar, ainda assim para mim valeu muito a pena. Por quê? É material de MDF, ou seja, é para sempre isso aqui. E eu consegui personalizar, consegui fazer do tamanho que eu queria, de profundidade, de largura, de altura. Pude aproveitar muito mais. E como eu disse bem no início do vídeo, né? Assim, nesse estilo aqui, foi o orçamento mais caro, que foi no valor de R$ 13.000. Então, assim, para mim, pelo menos nesse momento, assim, olhando para nossa vida, seria algo que jamais faríamos. Tanto que nós não fizemos e comprávamos, né, móveis para colocar. Mas, assim, hoje eu me sinto completamente realizada. Agradeço demais, assim, né, o empenho do meu marido de ser um cara esforçado, de querer também ver a casa ali cuidada, com tudo no lugar e sentar, né, para aprender. É isso. O vídeo de hoje eu quis compartilhar com vocês um pouquinho. Quero deixar para vocês um conselho, né? Eu sempre tento trazer essa visão, tanto aqui no canal quanto lá no meu Instagram, para quem me segue, que precisamos ter contentamento, né? Aprender a ter contentamento com aquilo que nós já temos. Durante muito tempo eu sempre almejei sair do lugar onde eu morava ou, né, ir morar em outro lugar e deixava assim a minha casa meio que, sabe, de lado. E hoje eu aprendi a cuidar daquilo que o Senhor tem me dado. É claro, gente, isso demanda custo, né? Custo financeiro. Então é necessário, às vezes, a gente abrir mão de outras coisas para poder conquistar. Então, assim, não caia nessa história de que é possível ter tudo. Não, precisamos agir com prudência, precisamos agir com prioridade, ver aquilo que é de prioridade na nossa casa, na nossa vida. Eu tenho compartilhado bastante, assim, né, algumas coisas de reformas, mas eu gosto sempre de trazer essa clareza para vocês, que não é uma coisa de imediato.
Como eu disse, né? Tem 10 anos, já disse aqui nesse canal, eu tenho 10 anos de casado. Então, assim, agora que a gente está conseguindo colocar a nossa casa do nosso jeito. É claro que em 10 anos a gente fez algumas pinturas, a gente mudou, mudávamos, reformávamos os pisos da cozinha, aí depois de um tempo, depois de um ano, mexíamos na casa. Então, assim, nada foi de imediato, sempre de pouquinho em pouquinho, sempre vendo o que dava, o que estava ao alcance de fazermos naquele momento. E conciliando também com a nossa vida, porque a gente precisa ter momento de lazer, a gente precisa poder passear, a gente precisa conquistar as coisas pra gente, né? A gente tem uma filha, então tem a questão dos estudos. Então são várias coisas que precisam estar alinhadas. Mas que aprendamos sempre, diariamente, a ter contentamento com aquilo que Deus já nos deu e melhorar, né? À medida que nos é possível. Então, poxa, será que se eu comer menos lanche no final de semana, eu consigo comprar, sei lá, em 3 meses, 4 meses, uma tinta para pintar minha casa? Então, assim, são prioridades. Precisamos priorizar também o local que nós vivemos. Então, e hoje, vivendo nessa geração que temos acesso à informação, que sejamos prudentes e que sejamos inteligentes para usar essas informações de maneira que vai acrescentar na nossa vida. Sempre gosto de enaltecer o meu marido nisso, porque ele é um cara muito esforçado, a gente já colocou piso. No meu cantinho ali de estudo, foi ele e eu que colocamos o piso. Sempre eu falo que porque eu também sempre estive ali dando um suporte. E nós mulheres precisamos também estar ali incentivando, estimulando os nossos maridos a ir para frente, sabe? Então, claro que é até injusto, porque a maior parte do trabalho quem fazia era ele, e são trabalhos pesados, né? Mesmo que mentalmente exige, né, da pessoa. Então, assim, ele que fez ali a reforma, ele que fez o rebaixamento de gesso de boas partes da minha casa. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar, né, com mais profundidade tudo o que ele fez. E ele não é um profissional. Mas, apesar de não ter sido um profissional, de ter estudado especificamente para aquilo ali, né, ter aquilo ali como uma profissão, isso foi muito bom para a vida dele também, porque ele aprendeu para nossa casa e conseguiu fazer alguns serviços por fora. Então fica a dica. Claro que eu estou falando sobre uma área específica que na maior parte das vezes vai ser homem, né? Porque são trabalhos braçais. Mas nós mulheres também podemos nos empenhar, né? Aprender a fazer um bolo, aprender a fazer alguma coisa. Então, às vezes a gente reclama, não tem dinheiro, não tem como sair para trabalhar fora. Mas basta também um interesse da nossa parte em aprendermos algo novo para poder ter um recurso e conciliar, né, com as nossas outras demandas. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Se vocês quiserem que eu grave um conteúdo específico mostrando os armários por dentro, tem algumas coisas ainda que precisam ser feitas. Eu preciso comprar, né, algumas coisas ali para organizar, novos potes. Preciso comprar novas louças. Mas à medida que esse canal for ganhando relevância, eu conseguir monetizar, eu vou conseguir, né, ter mais uma fonte de renda e aí eu consigo também auxiliar, trazer mais esses conteúdos para cá. Então, mais uma vez eu te peço que você se inscreva no canal, ative as suas notificações, que sempre que tiver um novo conteúdo você vai ser notificado disso. E me ajuda também a trazer novos conteúdos para vocês. Comentem aqui, compartilhe se necessário. E eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo!